Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Olá, querido irmão e amigo que estão aqui conosco no Espada de Dois Gumes. Como vai a tua vida? Tudo bem? Eu espero que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus estejam aí constantemente guiando e abençoando a sua vida. Estamos aqui hoje para falar sobre uma palavra muito conhecida, muito cantada, muito pregada, muito proclamada. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós cantamos aí um trecho de um hino que fala sobre esta palavra. O profeta Abacuque, um homem de Deus. É um livro da Bíblia bem pequeno, com apenas 3 capítulos, mas que tem uma mensagem muito poderosa, muito edificante. Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, profetizou no tempo do rei Josias, num período em que o povo de Deus andava muito rebelde, tendendo para a idolatria. Que ele fala de uma palavra de juízo, sobre algumas nações. Deus se revela para o profeta. O povo de Deus está passando um momento espiritual muito difícil. E entre as muitas coisas que o profeta Abacuque diz na sua oração a Deus, ele diz isto: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como eu disse, essa é uma palavra muito pregada, muito proclamada, muito cantada, mas extremamente difícil de ser vivida, de ser aplicada. Porque quando as coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, a primeira coisa que vem não é a alegria, não é a vontade de glorificar a Deus, de dizer, Senhor, muito obrigada por esta luta, por essa adversidade. Mas a primeira coisa que vem quando as adversidades chegam à nossa vida é exatamente a desconfiança de que Deus está conosco. E a gente pensa que se Ele estivesse conosco, tais coisas não aconteceriam. Mas o profeta, ele usa a figura de 3 árvores, árvores frutíferas que são extremamente simbólicas em toda a Bíblia. O profeta fala primeiro da figueira. A figueira é um símbolo. O próprio Jesus, ele usa também a imagem da figueira para falar dos acontecimentos dos últimos dias, da sua vinda, daquilo que Deus vem trazendo à tona e nós devemos entender. E o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, se não há flor na figueira, não haverá nutriente, não haverá mantimento, não haverá doçura. Abacuque, ele usa a figura da figueira, a figura da videira, que também era extremamente importante, a produtora de uvas, de mosto e de vinho, que era muito utilizado nos tempos bíblicos, tanto como alimento, como para também sarar as feridas, como uma asepsia. A Bíblia fala sobre o bom samaritano, quando ele acolheu aquele homem que foi ferido pelos salteadores, e ele limpou as suas feridas com o vinho. Então o vinho é uma figura de alegria, de festa, é uma figura também de saúde. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, não bebe tão somente água, mas mistura com um pouco de vinho, para que você melhore das suas constantes enfermidades. Então o profeta, ele fala da figueira, que tem a ver com a alimentação física, mas também tem a ver com os bons momentos da vida, uma vez que o figo é um fruto doce, que fala de coisas agradáveis, de coisas que nos trazem tranquilidade e paz. Mas ele fala também, da saúde. Muitas vezes a nossa saúde falta, Não há haver fruto na videira
pode falar não somente da parte do sustento, mas também da saúde, uma vez que o vinho era usado para essa asepsia. Pode falar também da falta de alegria, dos problemas que podem surgir de repente na nossa vida, trazendo angústias, trazendo tribulações, trazendo tristezas mil para as nossas vidas. Mas ele fala também sobre a oliveira. Ele diz: ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que o produto da oliveira falhe. E das olivas se produz o azeite, que também era usado para alimento, era usado também para limpar as feridas. O azeite era usado para ungir os sacerdotes, os reis, os profetas de Deus. Era usado no ritual do culto, nos incensos. Era usado na lâmpada, que deveria estar continuamente acesa no altar. Então, o produto da oliveira mentir pode falar exatamente das decepções que nós podemos ter na nossa caminhada. As duas árvores anteriores falam de coisas, cotidianas, de coisas materiais, falam do nosso corpo físico, fala das nossas emoções, mas a oliveira, ela fala um pouco da nossa vida espiritual, fala um pouco das decepções que nós podemos ter no âmbito da convivência na igreja, com os irmãos, com as pessoas que nós confiávamos, que nós achávamos que poderiam nos ajudar de certa forma, e de repente essas pessoas nos decepcionam, nos traem, se mostram diferentes daquilo que parecem ser. Então o profeta Abacuque, ele estava dizendo: ainda que todas as áreas da minha vida, no campo material, no campo físico, no campo emocional, no campo espiritual, todas essas áreas, ainda que todas as pessoas, ainda que todos os recursos nos quais eu confiava, nos quais eu depositava a minha esperança, ainda que tudo isso falhe, ainda que tudo isso desapareça, ainda que não haja mantimentos, ainda que não hajam pessoas com quem eu possa contar, ainda que eu me sinta sozinha, o profeta dizia: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É bem provável que no início do processo, é bem provável que no início das provações, que no início das faltas, que no início da escassez que nós estamos passando, certamente o primeiro sentimento que virá é a tristeza, é a angústia, é a falta de entendimento do que está acontecendo. Mas nós não podemos esquecer jamais que Deus, ele não perde o controle de nada. A Bíblia diz que a terra está em suas mãos. Diz a Bíblia que todas as nações são para o nosso Deus como a gota no fundo de um balde. Ele contempla tudo do alto e ele vê tudo de um tamanho só, com uma clareza que nós não conseguimos enxergar. Então, ainda que a tristeza, a angústia, o desalento, ainda que você não esteja conseguindo entender toda a devastidão que chegou, todavia, é tempo de nos alegrarmos no Senhor. Eu tenho certeza que o nosso Deus, ele é poderoso para colocar todas as coisas no lugar. Existem alguns versículos na Bíblia que falam sobre essa escassez, da qual Abacuque estava prevendo. O profeta Jeremias, no capítulo 8 do seu livro, ele nos diz o seguinte, capítulo 8, versículo 13. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Isso aqui Jeremias profetizou porque o povo estava em pecado, e Deus estava permitindo que lhes faltasse o fruto das árvores, que lhe faltasse toda a sua provisão. Mas a confissão do profeta Abacuque não era uma confissão de quem tinha pecado contra Deus. Era uma oração de alguém que confiava no Senhor e que dizia para Deus: Senhor, mesmo que todas as adversidades cheguem na minha vida, eu prefiro continuar confiando em Ti, porque eu sei que Tu és o meu guardador.
E às vezes nós nos sentimos assim como diz no capítulo 8, versículo 15 de Jeremias. Espera-se a paz, mas não a bem. E o tempo de cura, mas eis o terror. Às vezes nós nos sentimos assim, esperamos que tudo aquilo que a gente plantou na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, que nós recebamos em troca o bem. Mas o que vem é exatamente a ingratidão, o terror, a afronta, e nós achamos que nada mais poderá ser como era antes. Nós achamos que não há perspectivas para a nossa vida. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia que traz versículos comprovando que a figueira pode não produzir, que a videira pode não dar o seu fruto, e que a oliveira, o seu produto pode nos enganar, ela também nos traz palavras de esperança e de bênção. Veja o que disse o profeta no capítulo 2 e no versículo 19. Há ainda semente no celeiro? Pois a figueira, a romeira, a videira, a oliveira não tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei, diz o Senhor. O povo no tempo do profeta Ageu vivia um tempo de escassez muito grande. Eles tinham acabado de sair do cativeiro e estavam retornando para a sua terra, reedificando o templo, mas por um momento eles abandonaram a obra e estavam tendo cuidado de si mesmos, dos seus próprios negócios. E por isso Deus permitiu uma grande prova, e o povo teve uma grande escassez. De tal maneira que não havia mais semente no celeiro. O Senhor faz a célebre pergunta: ainda há semente no celeiro? Ainda há semente no celeiro aí, nos teus celeiros? Talvez você diga, não há mais semente, não há mais esperança, não há mais árvores frutíferas, a raiz já se secou na terra. Mas lá em Jó, capítulo 7, versículo 14, diz que há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que se envelheça na terra a sua raiz, ao cheiro das águas ela brotará. O profeta Joel traz também uma promessa de Deus para nós. No capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, na parte final do versículo: porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Aleluia, a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que permite a ferida, mas Ele mesmo a cura. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que permite a escassez chegar, que permite a figueira não florescer, a videira não dar os seus frutos e a oliveira nos enganar, é o Deus que faz todas essas árvores se renovar, voltarem a produzir e trazerem doçura para as nossas vidas através dos seus frutos. E por isso eu digo para você, não desanime. O Senhor continua dirigindo todo o curso da nossa história. E não há males que não venham para o bem quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre todos que estão vendo esse vídeo e que o Senhor restaure a alegria no coração de todos eles e que eles possam se alegrar em ti, mesmo diante da escassez e da adversidade que estão vivendo, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que no teu tempo tu restaurarás a vida dos teus servos e tu permitirás que da sua boca saiam cânticos de louvores ao teu nome. Deus bendito e amado, em nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre todos que estão vendo este vídeo e ouvindo esta oração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.